Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui é Vanessa Tanaka e com vocês, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pastores aniversariantes do dia de ontem, dia 24 de junho. Pastores aniversariantes do dia de hoje, dia 25 de junho. Manda pra cá, ovelha querida e amada. Manda pra cá, povo de Deus especialíssimo. Sempre muito bom quando nós podemos compartilhar com vocês aqui com muita alegria o dia do aniversário do pastor, da pastora, mencionar nominalmente cada um, também mencionar a igreja. Então manda aqui pro nosso Debate 93 de hoje. Nosso WhatsApp tá aí disponível para você, 96803-8319, 96803-8319. Agora manda logo para dar tempo de, no final do programa, nós mencionarmos com muita alegria, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas pelas quais nós damos graças a Deus. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Uma nova semana iniciando, Deus nos guiando, e começa aí também mais uma vez a nossa promoção no Instagram. Você sabe que durante todo esse período aí da Copa do Mundo, nós estamos lançamos, na verdade não estamos, já lançamos a campanha #Unidos pelo Amor, em clamor pelo Brasil. E dessa campanha foi lançada uma camisa muito bonita que todos os nossos debatedores que estão vindo nesse período estão ganhando, estão levando para casa, mas você de casa também pode levar para casa. Você tá ouvindo a gente hoje, não ouviu semana passada? Não sabe como é que faz? Corre lá no nosso Instagram, @Rádio 93 FM, vai lá, na foto de hoje lá, tem alguém lá com a camisa. Quem é? Sou eu? É minha foto? Ah, sou eu, Marcela Bastos, vestida com a camisa. Você vai lá, curte a foto e comenta lá. Bota o teu nome e o teu sobrenome e bota assim, #ligado no Debate 93. Vou te dar um exemplo. Se fosse aqui o deputado Harold estivesse lá, ele ia botar lá, Harold de Oliveira, #ligado no Debate 93. Corre lá, que até o final você pode levar essa camisa linda pra cá. Tô curtindo agora, Marcela, tô colocando agora, acabei de escrever aqui, publiquei, jr.vargas, #ligado no Debate 93. Tá feita a parada aqui, muito obrigado, Marcela Bastos, a você, ouvinte amado, ligado conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos começar com o seguinte tema, olha aqui, ó. Fui caluniada por uma colega de trabalho, minha gente. Ela inventou uma mentira que poderia ter me prejudicado demais. A minha reputação de cristã sofreu grande risco de ser destruída. Não sei por que ela agiu assim, mas o que ela fez me feriu profundamente. Como agir quando pessoas próximas nos caluniam? Sei que devemos perdoar, mas a injustiça faz doer ainda mais. Quais atitudes devem ser tomadas em uma situação como essa? Eu quero começar a ouvir o reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista Central de Bangu. Bom dia, reverendo, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Muito bom dia, JR, bom dia os participantes da mesa, deputado Harold. Estamos diante de uma situação que não é uma situação rara de acontecer, particularmente quando se trata de cristãs, pessoas que procuram viver a justiça, viver a palavra, e não tem outro erro. Infelizmente, o próprio texto da palavra de Deus, que você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, 2 Timóteo 3:12 e outros mais, nos apontam que quem quer viver piedosamente, quem quer viver de forma justa a palavra de Deus, certamente será perseguido por várias razões, inclusive uma inveja.
Então é lamentável esse tipo de comportamento, mas eles são... Acontece muito, né, pastor? Eu não gostaria de usar o termo comum, mas infelizmente, diante do que a gente tem visto, é uma realidade. O pastor Ângelo Ventura, da Comunidade Evangélica Ministério Terra do Deus Vivo em Belfor Roxo, muito bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tema, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93, aos debatedores dessa mesa. Eu acho que esse assunto é um assunto extremamente importante e necessário ser abordado. E eu confesso que se eu tivesse mandado uma carta para cá como ouvinte nesse momento não seria tão perfeito. Até porque nesses últimos dias a gente tem sofrido muito com isso, né? Porque além de pastor, de sacerdote, de ministro, a gente também já teve uma vida pública. Então a gente constantemente está vivendo esse momento de calúnia de forma clara. De pessoas chegar na sua face e dizer o seguinte: você vai continuar com essa posição? Então pode esperar, porque eu vou dizer para todo mundo que você fez tal coisa. E isso de forma literária, sendo uma mentira, caluniosa, de forma covarde e fria. E a gente tem vivido isso constantemente. Ainda mais agora com essa questão da internet, que as pessoas falam o que quer, né? Eles confundem liberdade de expressão para usar disso, para caluniar, para falar mentira, para degrinir a imagem do outro, sem pensar nem nas consequências, esquecendo que isso é um crime. Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da Advec, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado porque você hoje abriu aqui o nosso debate 93 de hoje. Olha, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre quis ser locutora. Mas muito bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais aqui com o nosso deputado Harold na mesa. Muito obrigada pela oportunidade. E o pastor tocou num ponto muito importante, que ele fala sobre o advento da internet, né? Hoje com a internet todo mundo fala o que quer, todo mundo tá muito corajoso, né? A gente fica corajoso porque você não tá falando cara a cara, então você fala o que quer. E muitas vezes você calunia o outro sem saber da história do outro, sem saber a realidade do outro. Eu acredito que a gente precisa se colocar mais no lugar das pessoas, sentir mais o que as outras pessoas sentem. Porque quando você comete uma injúria, uma difamação, você não está só expondo aquela pessoa, você está expondo a família daquela pessoa, você está expondo muitas vezes essa pessoa na família dela, na igreja dela. E o que você está falando dela? Se é uma injúria, se é uma difamação, é uma mentira. E se é uma mentira, é algo que não é de Deus, porque a gente sabe, lá em João capítulo 8, versículo 44, a gente sabe que a palavra de Deus é a única coisa que Deus dá autoria para Satanás, que é a da mentira. Então, mentira não é de Deus. Se foi uma mentira, eu quero falar aqui para a querida irmã, ela perguntou aqui, quais as atitudes devem ser tomadas? Perdoe, querida. Perdoe, porque se você sabe que você não é isso, falaram uma mentira contra você, a melhor coisa é perdoar. Eu estava vindo para cá falando com a minha irmã ao telefone e falando para ela assim, se é mentira, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre inventar coisas e falar coisas que não são verdade. Perdoe essa pessoa. Quem é que falou de você? Eu acho que é uma pergunta que você deve se fazer. Essa pessoa que falou de você é uma pessoa que faz diferença na sua vida, que te influencia? Se é uma pessoa que faz diferença, que te influencia, eu acho que você deve chegar nela, conversar, liberar perdão e ficar tudo bem, orar ao Senhor para limpar o seu coração. Agora, se é uma pessoa que não tá te fazendo bem, não tá te acrescentando, não faz nada por você, não influencia na sua vida, somente libere perdão, peça ao Senhor que limpe seu coração e continue sendo uma cristã verdadeira. Ouvinte compartilhando, ontem meu pastor pregou sobre Caim e Abel, JR, ele abordou isso, principalmente sobre a inveja. Por inveja as pessoas até matam, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Irmão Harold de Oliveira, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, queridos ouvintes, debatedores. Essa é uma das situações hoje mais complexas. Sempre existiu, citou agora o caso de Caim e Abel. Ali nós temos a inveja levando ao homicídio. Agora, na realidade, é um fato recorrente, como já foi dito aqui pelos que me antecederam. Eu acrescentaria que ainda
no nosso tempo de hoje, devido às facilidades de comunicação em postura de anonimato, a inveja ou outros interesses espúrios que são originados dentro do coração maldoso das pessoas, podem levar a questões muito sérias que não basta o perdão. Tem que perdoar, sim, mas muitas vezes hoje é preciso também reparar os danos. E as pessoas politicamente expostas, que não são só os políticos, são pessoas politicamente expostas, são pessoas que têm compromisso educativo, pessoas que são notórias, pessoas normalmente são alvo de calúnias, são alvo de difamações. Hoje nós chamamos essas coisas nas redes sociais de fake news, e que claro que para a classe política hoje isso é muito exacerbado, muito aumentado, porque está em época de eleição, etc. Então teremos muitos casos de calúnias, de denúncias vazias, mas isso faz parte desse jogo. E a origem é sempre a mesma. É a inveja, é a disputa que nasce no coração do mal. Olha aqui um ouvinte contando, JR, esse tema foi para mim, viu? Aconteceu essa mesma coisa comigo no meu trabalho. Um colega de trabalho fez uma denúncia anônima contra mim. Foi instaurado um inquérito administrativo, foi muito difícil. Ele inventou tanta coisa mentirosa contra mim, mas com a ajuda de Deus eu consegui provar que era mentira. No dia do julgamento ele foi intimado a depor e ali Deus fez que ele caísse por terra. E no final, no corredor, eu me encontrei com ele e disse: pode ficar tranquilo, eu não tenho nada contra você. Se é o meu cargo que você quer, pode ficar com ele, porque eu te perdoo. Dei um abraço nele, fui embora, pedi demissão do meu cargo e hoje eu sou feliz em minha nova profissão, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Carlos Pedro, bom dia, bem-vindo. Um exemplo extremamente emblemático, né, que a gente acabou de ouvir. Bom dia a todos, graça e paz aos ouvintes, essa audiência maravilhosa. É um tema complexo, é verdade, mas aqui tem uma tipificação penal. Nós estamos diante dos artigos 138, 39 e 40 do Código Penal Brasileiro. A calúnia, a injúria e a difamação são crimes previstos pelo Código Penal com penas estabelecidas, e é importante que se diga para que as pessoas tenham essa consciência. E como a Amada já disse, o pastor também que nos antecedeu já colocou, a internet, ela parece que é um campo em descoberta, é um campo anônimo, né? E as pessoas acham que podem falar o que quiserem na internet. Antigamente as pessoas ligavam, né? Era pelo telefone. Hoje elas usam a internet como se não pudessem ser identificadas. Então é muito importante colocar os dois lados. Primeiro, da pessoa que faz a calúnia, da pessoa que injuria, da pessoa que difama. Você deve ter todos os cuidados com as informações que você repassa ou fala, porque você pode estar incorrendo num crime, processado penalmente por isso e responder sob as penas da lei. A segunda posição é em relação a quem recebe. Porque nós vivemos nos contextos sociais, e os seres humanos, é muito difícil a gente falar isso, mas ser humano é complexo demais, é difícil demais, e a gente lida com isso. Então é importante se ter maturidade para aprender a lidar com esse tipo de situação. Meu amado, minha amada, você que vive no seu anonimato deve estar ciente de que em qualquer momento pode ser vítima de uma calúnia, de uma injúria ou de uma difamação. Agora, nós que vivemos na vida pública, aí não tem jeito, só a maturidade pode nos levar a uma condição de tranquilidade. Jesus chega a dizer que a calúnia é algo normal. Se essa calúnia é por causa de sermos evangélicos, por causa de sermos seus seguidores, aí a gente tem que ficar alegre. Isso é uma maluquice, é uma doideira, mas é Jesus. Jesus disse o seguinte: ser caluniado é algo que faz parte da vida social, a gente tem que ter maturidade para lidar com isso. Se tem que processar alguém, faça isso de acordo com a lei. Se tem que recorrer, se tem que abrir um inquérito, faça isso de acordo com a lei. Agora, saiba que você não está imune, nós não estamos imunes. E só a maturidade vai lidar bem com isso. Olha, e aí Jesus diz o seguinte: se for por causa da minha palavra, se for por causa de mim, fica feliz, filho. Olha aí, a epístola de João, terceira epístola de João,
ele faz uma menção especial no versículo 10 e diz assim: por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica. Está falando de um sujeito chamado Diótrefes, proferindo contra nós palavras maliciosas. Eu estou falando de João. John, lembra do John? Joãozinho. Juan, nós estamos falando de João aqui, o apóstolo do amor. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que foi transformada pelo evangelho, se tornou uma pessoa amorosa. A gente lê as cartas de Paulo e vai observando o quanto Paulo precisa reafirmar cada vez mais o chamado que Deus confiou a ele. Por quê? Porque ele em diversas ocasiões, em momentos diferentes, cenas diferentes, ele é triturado pelas pessoas. Então, disse o irmão Harold, desde que o mundo é mundo, nós temos isso. O que nós temos hoje de diferente é a repercussão. E o que nós temos de diferente hoje é a lei a favor daquele que se sente caluniado, injuriado, que pode processar, que pode requerer uma série de coisas, que as pessoas às vezes vão tentar justificar, vão tentar trabalhar isso. Agora, a fofoca, a maledicência, a coisa do inferno criado pelo diabo, como disse Vanessa, que a única coisa que ele criou foi isso. A única coisa que a Bíblia é verdade, a única coisa que a Bíblia diz que ele criou foi isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Olha só. E aí a gente às vezes acha que o comentáriozinho é inocente. É uma coisa assim sobre outra pessoa e especialmente uma pessoa que não está ali. Que bacana mesmo, cara. O que é bonito de ver é quando alguém procura outra pessoa e olho no olho. Como dizem os franceses mais antigos, tete a tete. JR, a sua colocação foi fantástica e perfeita. E o problema maior do que eu acredito que seja aqui dessa ouvinte, ela não diz isso, ela não declara. Mas geralmente o que mais nos machuca e dói não é a calúnia do ímpio, não é a calúnia daquele que não conhece a Deus como nós conhecemos. É triste é você ver um irmão ou alguém que confessa a mesma fé que você te caluniando, levantando uma mentira contra você de forma fria, de forma maldosa. Isso que é triste. Quando o nosso próprio Deus, ele vai dizer o tempo todo na sua palavra que, na verdade, os mesmos que têm tal práticas são aos olhos de Deus detestáveis. É quase que abominável isso aos olhos de Deus. Se a gente for pegar a Bíblia para ler, como o próprio livro de Provérbios, capítulo 6, diz lá as 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele detesta. Olhos altivos, e aí ele vai continuar com a língua mentirosa. E ainda assim, a gente vê muitos dos nossos irmãos, muitas das pessoas que confessam a fé em Cristo Jesus, propagando mentira, levantando falsa calúnia contra o outro. Isso que é dolorido. Mas, como o nosso amigo aqui colocou, debatedor, no sentido de buscar o equilíbrio para ter a maturidade, para ainda pedir a misericórdia e a graça de Deus sobre o mesmo e perdoar e amar com o amor de Jesus. Há 2 situações que são interessantes. Primeiro que quando você é caluniado, que você tem o direito de resposta, ela não recebe a mesma velocidade e nem sempre, na maioria das vezes, você não recebe a mesma atenção. Então o seu sofrimento ele acaba sendo duplo. Porque você tem que responder para dizer que é mentira. Você tem que responder para dizer que é mentira, e uma mentira que já foi lançada no meio do povo. Para você mudar esse processo, só o equilíbrio e a misericórdia do Senhor. Levítico 19:16, pastor. Não espalhe calúnia no meio do seu povo. Não levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Estamos diante de uma situação que é conflitante. Até porque o ser humano, na criação, não foi feito para esse tipo de comportamento. A referência que temos da nossa criação não é do pecado, não é da mentira, não é da calúnia, não é de outras situações que envolvem adultério, fornicação e por aí vai, porque a única referência que nós temos na nossa criação é que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A realidade, queridos companheiros, fica à vontade para falar. A realidade é que esta é uma circunstância que tem acontecido com muitos dos nossos ouvintes, e eu leio aqui outro ouvinte dizendo: JR, eu passei por isso dentro da igreja. Porém, eu fui orientada pelo meu pastor a procurar a pessoa, falar sobre o assunto.
ela reconheceu a mentira e me pediu perdão e hoje vivemos em comunhão. Eu estou sublinhando aqui todos os artigos definidos aqui para poder deixar claro. Não aceito muito isso de liberar o perdão. A pessoa que te causou mal, ela precisa reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Eu não a procurei somente por mim, mas também a procurei por ela. Ela não poderia viver sem recolher o seu pecado ou sem reconhecer o pecado. Isso é uma verdade. Agora, nós precisamos entender que essa questão da difamação, né, da fofoca, que é mais conhecida nos meios sociais, elas têm duas questões importantes. A primeira que é o produto e a segunda que é o cliente, né? E toda notícia, maledicência, toda a fofoca, ela precisa de clientes, né? De ouvintes, de ouvidos para poder ser propagada. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Eu sou muito objetivo nessas questões. É aquele tipo de pessoa que chega e vai ser menino, menina, eu tenho uma coisa forte para te contar. Nem te digo quem me falou, é demônio. Se não pode dizer quem foi que falou, é do diabo, é o capeta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Meu irmão, se você me contar alguma coisa, eu vou até a pessoa que você indicar que foi que falou. Então, se você não vai me dar a fonte, se você não vai me dizer quem falou, não fale nada pra mim. Se nós começássemos a tratar isso de maneira mais rigorosa, mais rígida, se nós começássemos, em última instância, a buscar os tribunais para expor pessoas que vivem de difamar os outros, talvez isso melhorasse. E muitas vezes nós, por causa do sentimento cristão, a gente evita a reparação legal, a gente evita o tribunal, para não expor, para não causar mais problemas. Mas eu quero dizer o seguinte, há um tipo penal aqui. E não importa se é meu irmão na fé ou se é um ímpio, se cometeu um crime, deve pagar do mesmo jeito. Isso é uma consciência que nós precisamos criar. Porque enquanto nós passamos a mão por cima de gente que está arruinando vidas, destruindo famílias, destruindo reputações e saem ilesos desses processos, a gente só vai retroalimentando esse sistema. Meu conselho é procure, olhe no olho, como a minha amada falou. Procure diretamente se a pessoa reconhece, se arrepende, se volta atrás, amém. Mas se é um caso quanto mais, se é uma pessoa que é reincidente, ela deve ser alertada e, se necessário, deve pagar por isso, deve fazer a retratação de forma legal, juridicamente, para que ela aprenda que não deve fazer isso e que é um crime. E para que os outros também saibam que isso é uma coisa passiva de repreensão legal. Importante entendermos que a fofoca, que é a origem de tudo, ela requer ouvintes. Tem gente que gosta de fazer fofoca, mas tem gente que gosta de ouvir. Mas como fofoqueiro. Se não tivesse quem gostasse de ouvir, que também é fofoqueiro naturalmente, mas gosta de ouvir. Então isso estimula a que a fofoca se propague. Essa que é a realidade. E para isso, eu vou falar até pela questão do nosso segmento. Precisam se tornar radicais com relação a isso. Quando começar qualquer conversa, que for uma conversa que está envolvendo maledicência, está sabendo do que o fulano falou? Não sei e nem quero saber. E muitas vezes... o problema não é isso que acontece. As pessoas vêm pedindo oração. Olha, queria pedir oração pelo fulaninho. Fulaninho tá passando por um problema que você nem sabe. E aí começa a expor a vida do fulaninho, começa a contar a fofoca da vida do fulaninho. Às vezes o fulaninho nem tá passando por aquele problema todo, nem tá passando por aquela situação toda. Eu fico observando, eu trabalho com adolescente. A gente adulto, a gente já tem mais maturidade para lidar com essa situação. Às vezes a gente fica chateado, né? Mas e as consequências na vida dessa pessoa? A gente está falando aqui das circunstâncias, né? Que tem que, muitas vezes, tomar uma medida mais drástica, sim, concordo. Mas e essa pessoa aqui que está pedindo ajuda? Como é que ela tá? Porque muitas vezes, como o pastor aqui falou, a fofoca, ela vai atingir um número muito maior do que a retratação. Eu vejo isso pelo que acontece muitas vezes com o meu próprio pastor,
né, que é um homem público, e às vezes vem uma notícia e ele é acometido de uma notícia e depois muitas vezes as pessoas não ficam sabendo da notícia real da situação, né? Meu pastor Silas Malafaia, e aconteceu uma situação com ele de uma calúnia, uma difamação, e quando ele se retratou, muitas pessoas não souberam do resultado final, né? Eu queria lembrar o seguinte, aproveitar pensando no adolescente. Vou pensar no adolescente aqui. Alguém diz que o adolescente é gay, por exemplo, ou que ele bebeu, ou que viu ele fumando, ou que viu ele no baile funk, qualquer coisa que ele não faça, qualquer coisa que ele não seja, mas foi dito que foi, dito que viu, dito que ele estava, dito que ele fez. E aí essa notícia chega pro pai, pra mãe, chega pro líder, chega para ele mesmo. Quando isso chega pro pai, pra mãe, a tristeza que fica, um líder imaturo vai lá e bate. Em vez de ele chegar, trazer, apurar e tal, mas quando você tem líderes que vão lá e apuram e trazem para perto e cuidam, é porque eu tô dando esse exemplo para dizer para vocês o seguinte, ouvinte, às vezes é até engraçado, é curioso quando é filho dos outros. Quando é teu filho, quando é tua filha, quando é teu pai, quando é tua mãe, a história é diferente. Então você precisa entender que às vezes o assunto é outro, às vezes não, o assunto é sempre o outro. O assunto nunca somos nós. Nós somos o assunto do outro. O outro é o nosso assunto. Então, quando o assunto é outro, preste bem atenção, ouvinte. Às vezes você está falando, ou você está ouvindo sobre a vida de alguém e você não sabe que você pode estar destruindo. Volta a falar. Citei o adolescente aqui. É o período de maior instabilidade. Ele pode achar que todo mundo, que é aquela coisa, quando alguém fala uma coisa de vocês, acha que todo mundo sabe. Todo mundo tá falando, tá todo mundo falando, não tá todo mundo falando, quem tá falando é o filho do diabo que tá ali. Mentiroso. É aquele mentiroso, capeta, sem vergonha, aquele ali que tá falando, não é todo mundo tá falando. Mas a gente fica imaginando, tá todo mundo falando. Então você pensa o seguinte, o menino, na sua instabilidade emocional, ele é capaz de cometer alguma coisa contra a própria vida. E sabe quem é o autor disso? O autor primeiro é o diabo. Mas todo mundo que participou dessa história toda aí deveria ser punido junto. E quero dizer para você, se a lei brasileira não pune, a lei de Deus pune. É isso. Deus sabe todas as coisas. Então você toma cuidado com o que você fala. Volto a dizer, tô na minha cabeça aqui pensando em adolescente. Por quê? Porque é a fase de maior instabilidade. Mas como disse aqui o ouvinte, alguém pode perder o emprego. Alguém pode perder o casamento. Você pode ter problemas entre pais e filhos, coisas crônicas, terríveis, a partir de uma fala, que é assim, eu acho que vi, pareceu que era, me disseram que você quer ser parte de uma cadeia destrutiva. Desse jeito. Meu Deus. JR, eu até falei no início, justamente por eu ser uma figura pública, num determinado momento, por estar fazendo a coisa certa e lutando pelo que era correto, a pessoa disse na minha cara que a calúnia que ela ia inventar é que eu tinha uma amante. E ele, assim, ia mostrar, propagar para as pessoas que ele supostamente tinha um vídeo meu com a minha amante. Mas ele na minha cara dizendo essa calúnia. E sabendo que eu sou um pastor, um sacerdote, um ministro, para querer destruir a minha vida e a minha credibilidade diante da minha cidade, da minha igreja. Então, isso é algo que as pessoas, na verdade, precisam de parar de fazer, porque tem família, tem outras pessoas à volta. Eu ainda vou dizer mais. Ainda que seja algo que você veja, que você não concorde, que você discorde, você não tem o direito de propagar aquela situação maldizendo o outro. A Bíblia, na verdade, diz que em situações como essa, nós vamos agir impiamente, falando um dos outros, propagando mentira, calúnia, porque às vezes, ainda tem isso, porque tem gente que às vezes, não, mas é verdade. E às vezes, ainda que até seja verdade, tem determinadas situações... Nunca me enganou. JR, tem um texto, e eu tenho apelidado, eu tenho colocado nessas questões a síndrome de Doeg. Doeg causou uma destruição e matou uma família de sacerdote inteira.
uma família de homens de Deus, destruiu um lugarejo, destruiu uma família completa. Ele matou 86 sacerdotes. Doeg destruiu as mulheres, as crianças, os animais. Ele causou uma destruição total num lugarejo, num povoado. Sabe por quê? Porque Doeg inventou uma situação contra uma pessoa. Doeg viu um fato e criou uma circunstância em cima daquele fato. 1 Samuel 22 nos conta essa história. Doeg vê Davi na casa de Aimeleque. E ele cria uma fantasia e diz pro Saul, que também é outro doente, diz pro Saul que Aimeleque estava junto com Davi numa conspiração. Doeg inventa isso. Doeg calunia o Davi e cria a morte de uma família de sacerdotes, uma família de homens e mulheres de Deus, por causa de uma situação como essa. Então a gente tem que ter dizendo muito aqui cuidado. o seguinte: JR, minha mãe é vítima de calúnia sempre na igreja, aqueles grupinhos, e por isso que eu não participo de grupo nenhum. Quem fala sou eu, aqui ela dá o nomezinho dela, não vou, ouvinte, eu não vou dizer seu nome por causa da sua mãe, para que ela não seja ainda mais exposta, mas quero dizer para você o seguinte: tem pessoas que estão deixando a igreja por causa de gente assim. Isso. Vou dizer mais uma coisa para você. Dizer mais uma coisa: a lei do homem pode não punir, mas Deus é justo. E se você é alguém que fala da vida alheia, você fala da sua colega lá, abraça ela como uma hipócrita, beija a mulher como se fosse amiga de infância, mas fica esfaqueando-a pelas costas, falando mal dela por todos os cantos, e depois essa pessoa descobre, porque a pessoa descobre, gente, deixa eu dizer pra vocês uma coisa: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser revelado. As coisas vêm à tona, entendeu? E a pessoa depois, saiu da igreja, mas também o pastor prega muito, ou prega pouco, ou o pessoal do louvor canta muito, ou a música é alta, o coral não sei o quê, não sei o que. Não é por causa disso não. A maioria das pessoas que sai por coisas de tipo de assunto como esse aí, que às vezes a pessoa não fala, que as pessoas preferem, eu prefiro sair, para não atrapalhar mais. E às vezes a pessoa até cometeu algum pecado, até fez alguma coisa, só que essa pessoa, ela não está precisando ser julgada, ela está precisando ser ajudada, né? Eu conversei com uma adolescente minha, que aconteceu uma situação com ela, e ela veio preocupada, triste, achando que eu ia brigar com ela e ela ser castigada, e eu conversei com ela, eu falei: minha filha, a causa do pecado, ela já vai gerar um trauma. A consequência, agora o conserto, não pode ser outro trauma na sua vida. Então nós vamos passar juntas por esse processo de conserto, por esse processo de reconciliação. Eu tô aqui para te amar, para te ajudar, para te levar a uma reconciliação com Cristo, não para te massacrar e te espizinhar ainda mais. Então nós, como líderes e pastores, precisamos entender que o pecado, ele já gerou trauma. A gente não pode gerar trauma com o conserto. O conserto tem que gerar relacionamento de intimidade com Cristo. JR, essa nossa ouvinte que mandou esse e-mail, ela pede uma ajuda, ela está pedindo ajuda. Como é que eu posso proceder? Quais atitudes devem ser tomadas diante dessa situação? Ela fala da sua dor. A dor de ser caluniado é terrível. Eu também já fui. Quem aqui nesta mesa ainda não foi? Né? Então eu também já fui caluniado e é traumático, é doloroso demais, mas é fundamental liberar o perdão, porque quando você libera o perdão, você não está liberando só a pessoa que te caluniou, você também está livre desse peso, você também se liberta dele, e aí aquela palavra de calúnia passa a não ter tanta importância. É importante frisar o seguinte, que há dor, há sofrimento, mas há libertação. E Deus honra. A Copa do Mundo tá aí e tem um sistema de vídeo arbitragem, o conhecido VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, que ele tem mudado decisões, às vezes é uma falta, às vezes é um pênalti, às vezes pode ser até uma coisa que pode vir a ocasionar uma expulsão, ou não, ou até voltar atrás disso. O árbitro de vídeo tem sido uma discussão, da mesma forma que agrada a uns, desagrada a outros. Mas pensando nesse assunto nosso aqui, imaginando a possibilidade, a pessoa chega e diz, eu vi isso assim, me disseram aquilo, não sei o que, você diz, um minutinho, eu chamo o árbitro de vídeo.
E aí você chama o hábito de vídeo. Detector de mentira. Detector de mentira. Mas eu penso que é exatamente isso. Você chega e pega aí. Vocês acham que você imagina se tudo fosse gravado em vídeo, ouvinte. Eu quero só para ilustrar para o ouvinte imaginar. Tudo gravado em vídeo. O que é feito no meio do povo, o que é feito em particular, tudo isso sendo feito para que a gente possa ter uma ideia a respeito disso, para que a gente possa estabelecer isso aqui, um princípio, imaginar o seguinte, imaginar a cena, tá certo? Então você imagina a cena. Então você imagina a cena tudo sendo na escola, na universidade, em qualquer lugar gravado. Alguém diz que você fez alguma coisa, diz, minutinho, chama o árbitro de vídeo. Como é que ia ser, pastor Carlos Pedro? JR, o hábito de vídeo ainda não é possível, mas eu tenho procurado, eu aprendi a fazer isso, eu tenho procurado, enquanto liderança, viver dessa forma. Fazer o caminho de volta. Quando essa notícia chega aqui, a partir de mim, não propagar, mas fazer o caminho de volta. Você está me falando isso? Então nós vamos juntos na sua fonte para confirmar essa história. Em 90% dos casos, a história morre quando você confronta uma pessoa. Quando você não dá alimento, você não alimenta essa coisa. Quando você não dá voz para isso. Quando você confronta, em 90% dos casos, a mentira cai por terra, a máscara cai e você mata o problema. Então, o meu conselho, eu sei que o nosso ouvido, como o deputado já falou, há muitas pessoas, e todos nós, seres humanos caídos, temos essa maldita vontade de ouvir notícias novas. Isso é uma tristeza no ser humano. Mas nós temos que vencer isso. Nós precisamos vencer. E como é que a gente vence isso? Voltando. Faz o caminho inverso. Tenta voltar e perguntar a quem te disse, de onde ela viu isso, de onde ela partiu. Meu irmão, você está falando a verdade? Então vamos lá, vamos confirmar isso. Vamos botar de frente, vamos bater de frente aqui, vamos colocar isso às claras, vamos sentar e resolver isso. Quando você toma posições assim, primeiro, o fofoqueiro para de te procurar, porque ele tem medo do que vai acontecer quando ele trouxer uma fofoca para você. Segundo, você começa a resolver problemas e intimidar quem tem esse mau costume. A palavra do pastor Carlos Pedro vale para toda a situação que nós vivemos hoje em relação também às fake news. Sim. As fake news. Você não pode deixar de verificar a fonte. Faça isso antes de fazer qualquer comentário, ou em rede social ou pessoalmente. Verifica a fonte. De onde que saiu essa notícia? Veja se é verdadeira. E aí, então, faça o seu julgamento. É assim que tem que ser. Mas voltando aqui ao hábito de vídeo, eu gosto de futebol, evidentemente, né? Tricolor, roxo. E eu tô aqui ao lado de um flamenguista. Segue o líder. E ele vem desacatando hoje aqui, ó, Luiz Fernando. Nós não Eu acho que ele vai... Não, eu amo os vascaínos. De camisa de eu amo Flamengo. os botafoguenses. Mas tá bom, eu tudo amo os bem. tricolor. Mas hoje não tem jeito. Segue o líder. Só aquela Então, historinha, essa tá lá em questão cima, aqui não da tecnologia para a arbitragem de esportes, começou com o tênis. Realmente, aquela bolinha, ela, evidentemente, porque é pequena e tem uma linha divisória entre o fora e boa bola, ali era um problema, sempre foi. Com a televisão, com a revisão, então, a pedido daquele que se sente lesado, que acha que... Então se faz o julgamento, que não é nem o árbitro que faz. Quem faz é o próprio jogador. No caso do futebol, não é o jogador que faz. No caso do futebol, é o árbitro que pede. Eu não sei qual é o charme do futebol e por que o futebol é assim. Primeiro é porque não tem play-off em campeonatos, quer dizer, não é o melhor time dos melhores jogadores que ganha. A vantagem é essa, você joga uma partida, o pior time pode ganhar do melhor, do campeão, sem problema nenhum. Agora, se jogasse 10 partidas, é provável que o campeão iria ganhar 7 ou 8 dessas, então seria o tal do play-off. Mas isso é que dá um encanto, né? O futebol é lúdico. Então, quando você começa a tirar essas dúvidas, o bom é a discussão depois. Foi pênalti, não foi pênalti, foi fora, não foi fora. Essas questões que têm que ser discutidas depois disso, dá o charme ao futebol. Eu acho que, evidentemente, foi incluído. Daqui a pouco nós vamos ter um jogo de futebol onde a gente vai avaliar estatisticamente o desempenho de cada jogador e não precisa entrar em campo.
esse time aqui é melhor, que esse jogador aqui fez tantos gols, fez não sei o quê, e aí faz tudo tecnicamente. E acabou. Se pudéssemos trazer o vídeo, o árbitro de vídeo que está agora, deve ser aplicado a outros campeonatos nacionais, inclusive intercontinentais, enfim, deve ser aplicado, porque depois que a FIFA colocou isso, é provável, é possível. Imagina isso acontecendo aqui no Brasil. Eu fico imaginando assim, isso na nossa realidade diária. Vou voltar para adolescente, tá bom? Eu vou ficar pensando no adolescente. Vou pensar no adolescente, seguinte, porque é o seguinte, a adolescência, ela nos acompanha a vida inteira. Todo mundo, independente da idade, tem uma recaída, ele vira adolescente. Ele tem uma atitude adolescente, o jeito adolescente, a roupa adolescente, ele tem sempre alguma coisa relacionada com isso. E essa coisa do adolescente também é porque ele não tem muito poder de articulação para comprovar que aquilo que foi dito sobre ele não é verdade. Entendeu? Porque ele não está tão atento para colher as provas. Entendeu? Que vão absolvê-lo. O mais adulto, ele colhe provas. Ele diz, não, pera um minutinho, ontem? Não, eu não estava lá, eu estava em tal lugar. O adolescente perguntou, você estava ontem? Eu sei lá. O que foi ontem, rapaz? Sei o que aconteceu. Então, estou dizendo isso e estou pensando nas pessoas mais frágeis. E vou dizer mais. Aquela irmã, ela teve no passado envolvimento com homem casado. Depois ela se arrependeu. Ela se encontrou com Jesus Cristo, a vida dela foi transformada. Um dia, viram aquela mulher sentada no metrô, no trem ou no ônibus, ao lado de um homem casado. Eles estavam falando sobre o culto. Ela dizendo o hino que ela mais gosta na vida. Alguém do lado de fora, miserável, sem vergonha, viu a cena e disse, olha lá, aquela fulana que anda com homem casado. Você está entendendo? Então, isso, cara, é imaginar o seguinte, imaginar qual é a dor dessa senhora. Isso aí. Qual é a dor dessa senhora? Vocês conhecem mulheres que já foram prostitutas e foram transformadas pelo evangelho, e quando alguém diz que ela foi, ninguém acredita. Por quê? Porque o evangelho transformou. Mas se um dia alguém olhar ela conversando com alguém, dando uma gargalhada, vai se levantar alguém para dizer que aquela mulher voltou à velha prática. Porque no fundo é o que alguns desejam que aconteça com o outro, porque o sucesso e a felicidade do outro vai provocar aquilo que já foi dito. E de pano de fundo, pastor, tem ação diabólica, que é mostrar o seguinte, qual é o objetivo do diabo? Dizer que é impossível a transformação. Agora tem o seguinte. Só que Jesus Cristo diz que a transformação é possível. O diabo vem para dizer é impossível. Então toda hora que alguém diz que não mudou mesmo, não mudou nada, isso aí é a mesma coisa, diz, não mudou nada, é exatamente a linha de raciocínio que o diabo se utiliza para poder destruir essa possibilidade da graça de Deus. Agora, ainda dentro da visão do vídeo, que mais parece um reality, né, dentro do que você está colocando, que do VAR, que é isso mesmo, flagra todos os comportamentos. Nós vimos isso, a mídia, a televisão está mostrando, são 40 câmeras num só evento. Então pega cada detalhe. Trazendo para nossa realidade, eu tenho uma outra preocupação do comportamento, porque eu estou falando acaba sendo um grande reality, como a gente tem visto aí em alguns eventos. E a minha preocupação é que muitas dessas pessoas, por que não dizer de nós, vai acabar vivendo publicamente como um grande personagem. E não como é na vida real. E isso é extremamente perigoso. Esses dias, extremamente perigoso, como homens de Deus. Como homens de Deus, como mulheres de Deus, mas também como cidadãos comuns. Tem 2 dias, pegaram uma foto minha e me colocando na internet como ladrão. Esse aqui é ladrão e vai roubar. Ele, assim, eu quero roubar. Dizendo que eu estava falando aquilo com a minha foto e jogaram na internet. Né? Eu tenho printado, eu gravei até um vídeo na internet diretamente alertando. Eu estou avisando. Calúnia, defamação é crime. E você vai responder pelo que está fazendo. Aí peguei o print da pessoa que postou com a minha foto, com a minha imagem e botei lá na internet e o avisei. Adverti, ainda não vou levá-lo à justiça. Mas se caso eu houver ou saber de qualquer coisa,
infelizmente... Ouvinte dizendo, JR, o hábito de vídeo da vida não existe, mas o hábito divino existe. E é verdade, ouvinte, você tem toda razão. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Outra coisa, hein? No tempo de Deus a coisa vai acontecer. Faltando 10 minutos para o meio-dia, gente, para emendar aqui, ainda no campo esportivo, mas saindo dele, né? O Panamá, apesar de ter sido goleado pela Inglaterra por 6-1, os jogadores da América Central, eles se ajoelharam e oraram em campo. Vamos só ressaltar que ajoelhar nem sempre é igual a orar. E a orar também nem sempre é igual a orar a Deus, porque Jesus disse que os hipócritas oram. E Jesus disse que os gentios também oram. Não é isso? Jesus disse isso. Não, e quando oreis, não sejais como os hipócritas. Então, os hipócritas oram. Não useis de vãs repetições como os gentios, quer dizer que os gentios também oram. Então, não vamos salvar as pessoas, que a não ser que Deus as salve. Mas o ponto aqui é que elas agradeceram. E isso aqui é verdade. O povo agradeceu. O povo celebrou como se fosse uma coisa extraordinária. Fizeram o primeiro gol que eles fizeram na Copa, numa Copa do Mundo, quer dizer, uma celebração, apesar das tristezas. Então veja, o foco aqui é observar uma coisa boa no meio de várias coisas ruins, que é uma capacidade, é uma generosidade maravilhosa. Isso não é uma coisa fácil, porque em geral nós não fazemos o contrário, tá tudo maravilhoso, olha, sensacional. Aquele pontinho ali que ficou fora, disse, mas também aquilo ali não ficou bom. Quando você inverte o jogo, tá tudo ruim. Perdeu de 6, mas fez um gol. Olha, fizemos um gol. Dá uma virada, não dá não, gente? Agora é fácil, isso é difícil? JR, isso foi notícia no mundo inteiro, porque há que se ressaltar aí duas coisas. Primeiro, a questão da celebração, do ajoelhar, eu penso que é plenamente louvável, porque nós estamos vendo uma mudança de comportamento no esporte e como o evangelho tem influenciado beneficamente o esporte e o futebol sobretudo. Há muitas pessoas incomodadas, né? Se criou regras no futebol para evitar a exposição do nome de Jesus, enfim. Mas a verdade é que os atletas ou se convertem ou se tornam influenciados por atletas convertidos. Isso é uma benção. E quando a gente vê atletas sinalizando, atletas ajoelhando, na verdade, ou estão repetindo o comportamento, ou estão de fato adorando a Deus, agradecendo a Deus. E o que aconteceu com o Panamá foi uma coisa linda, porque, em primeiro lugar, a humildade. O Panamá sabia que não seria campeão da Copa do Mundo. Eles tinham convicção disso. Eles sabiam que não poderiam ou não conseguiriam ir muito longe, dadas as condições deles. Mas eles aprenderam a celebrar um momento de alegria que foi o primeiro gol deles. Então, é exatamente isso que se coloca. Tomando de 6-0, eles estão perdendo um jogo, sendo eliminados, mas eles conseguem, no meio de toda essa situação, um feito, com uma conquista, que é um gol, o primeiro gol deles numa Copa do Mundo. E aí foi lindo ver eles comemorando isso, não comemorando uma derrota ou apenas o gol, mas a participação deles nesse evento. Foi uma coisa muito bonita. Olha, sem querer ficar filosofando, eu acho que aqui se reúne aquilo que nós podemos chamar de felicidade. O que é felicidade? A felicidade, sinteticamente, de uma forma muito simples, bem simplificada, é a satisfação de um desejo. Se você tem uma aspiração e se for uma grande aspiração, você satisfazendo, você vai ser feliz. Mas se for uma pequena aspiração, se você satisfizer, você vai ser feliz do mesmo jeito. A felicidade não tem métrica, não pode medir. É felicidade ou não é felicidade? Ou a pessoa está feliz, está alegre ou está triste. Então, esta é a realidade. O que ocorre? O Panamá, o grande feito do Panamá, que é um paizinho pequeno, que não tem muitas pessoas para fazer uma seleção, ele foi para a Copa do Mundo pela primeira vez. Aí, não é? Exatamente. E aí, chegando lá, ele enfrenta, né, nesse jogo a Inglaterra. Qual era a aspiração deles? Era primeiro participar da Copa. Já estavam felizes, porque já tinham conseguido. Agora, então, veio a suprema felicidade, né? Que foi a realidade, marcar aquele gol. Aquele gol foi fantástico e sintetiza essa questão que eu coloquei aqui
simplificadamente, da felicidade. Quer dizer, qual era o objetivo dele? Qual era o desejo? Era um desejo pequeno, fazer um gol na Copa do Mundo, eles estavam lá disputando, mas eles conseguiram. A satisfação, o desejo foi satisfeito e eles estão felizes. O que é interessante sob o ponto de vista do futebol é que eles estavam enfrentando um dos gigantes do mundo futebolístico, que é a Inglaterra. Sobretudo, é interessante que esse jogador que fez o gol é um dos mais velhos da competição. Aquilo criou um ambiente espetacular. De honra, né? De honra. Por outro lado, eu quero registrar aqui, particularmente, a minha insatisfação, porque a CBF proibiu o culto que era normal acontecer na concentração da seleção brasileira. A CBF proibiu. Mas então, já que falamos também nisso, numa atividade missionária, a minha igreja, a primeira igreja batista do Recreio, está com o pastor Ricardo Pinudo, que é um debatedor, está sempre aqui, dos craques da paz, na Rússia, acompanhando e evangelizando. Então, uma coisa muito importante. E hoje eles não foram detidos, mas estavam no processo de serem impedidos, porque o governo russo estava proibindo a pública manifestação da fé na entrega de folhetos. Então, hoje de manhã. Os passaportes. Eles já recolheram o passaporte para ir lá para dizer, olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eles vão até agora, estão num jogo agora, 11 horas da manhã, intercedendo, porque exatamente é o encontro de dois dos países de maior dificuldade processo evangélico. Só uma observação aqui, tem a pergunta aqui do tema, agradecer em todo o tempo, mesmo que a vitória não venha. A gente está falando sobre vitórias aqui, mesmo que a vitória não venha. E quando as lutas chegam, a gente deve agradecer. Também tem esse extremo, né? Eu lembro que eu passei uma situação na minha casa com a minha irmã, que perdeu um filho. E nessa situação, eu lembro que a gente estava perto no velório do meu sobrinho, e a minha irmã falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, vamos agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que essa luta, esse momento, ela vai se transformar em vitória. Então, assim, como cristãos, mesmo que a gente passe por um momento de dor, mesmo que a gente passe por um momento de dificuldade, nós cremos que essas dores, essas dificuldades, elas se transformarão em lindos ministérios, em grandes histórias com Deus. Então, mesmo que você esteja passando por um dia difícil hoje, um dia que parece que nada vai dar certo, você acordou triste, chorando, com a vida achando que tá complicado demais, acredite, agradeça ao Senhor, porque você está vivo, você está respirando, e Ele vai transformar essa tua dor em uma linda história que pode transformar a vida de outras pessoas. Com essa palavra nós fechamos o nosso debate 93 de hoje aqui, minha gente, agradecendo os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Eu é que agradeço esse privilégio, a oportunidade de estar aqui. Bendito seja o Senhor por tudo. Nós estamos vivendo em meio a tantas dificuldades, mas felizes porque temos o Senhor conosco. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos do Complexo Alemão, em especial hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Itaoca, a minha igreja, o pastor José Rodrigues. Tivemos uma linda festa nesse final de semana, festa da igreja. Um grande abraço a todos. Vanessa Tanaka, obrigado, um abraço. Amém, obrigada a todos os debatedores. Um abraço para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um abraço para Marcinha da Juventude que está me ouvindo. Deus abençoe. Pastor Ângelo, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, todos os debatedores, aos ouvintes que nos ouvem. Eu quero deixar aqui o meu abraço à minha linda família, à minha pequena grande mulher, né, a todos aí do projeto Amor Radical, e dizer que estamos aqui também unidos pelo amor. Maravilha. Reverendo Luiz, obrigado, querido. Obrigado, JR, obrigado. Esse debate tem sido sempre engrandecedor, tem trazido bastante experiência para nós e certamente contribuído para os nossos ouvintes. Quero mandar um beijo para minha esposa Vera, minha igreja metodista Central em Bangu, e meus amigos Sebastião e João Rafael. Um abraço a todos. Irmão Harold, obrigado, um abraço. Abraço, queridos ouvintes, JR, debatedores. Hoje, assim, já com um pouco de tristeza que a partir do dia 30 eu tenho que me afastar aqui dos microfones da 93 FM por razões de legislação eleitoral. Meu abraço.
Deus abençoe. Aí, o abraço do nosso irmão. Ô, Marcela Bastos, o que você traz aí de informação para nós? De Moraes participou com a gente lá no Instagram e tá levando pra casa essa camisa bonita, hashtag Unidos pelo Amor, Gerson de Moraes. Maravilha, muito obrigado, Gerson de Moraes, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Hoje é aniversário do pastor, aliás, ontem, aniversariante de ontem, olha aqui, os assembleanos estão celebrando, hein? Pastor João Azeredo, da Igreja Evangélica Deus do Impossível em Campo Grande, pastor Enéas Paz Leme, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, pastor Silvio Araújo, da Assembleia de Deus Semear em São João de Meriti, o pastor Antônio Araújo Lima, da Igreja Assembleia de Deus em Pantanal, Duque de Caxias, e hoje faz aniversário a pastora Josiane Gomes, da Igreja Quadrangular Nova Brasília, em Nova Iguaçu, pastor Gerson Marinho, da Assembleia de Deus Ministério Rei Viver em Queimados, pastor André Luiz da Rocha, da Assembleia de Deus Ministério Vinde a Ceifa da Maré, e o pastor Josué da Silva Andrade, da Igreja Batista de Vargem Pequena. Nós vamos orar juntos, pastor Luiz Fernando vai orar conosco, nós vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, por esse nosso grande Rio de Janeiro e por todos aqueles que de alguma forma foram mencionados nos temas de hoje. Seja aquele que falou ou aquele que ouviu, aquele que alimentou ou aquele que guardou isso no coração, diz, eu acho que é verdade sim. Vamos orar uns pelos outros para que Deus traga sempre a verdade. É sempre tão bom quando nós oramos e quando nós podemos apresentar tudo diante de Deus. E assim nós vamos fazer em nome de Jesus. Pai, te damos graças por esta oportunidade que tu nos concede em poder compartilhar desse momento de prazer, de alegria, de realização desses irmãos e irmãs que aniversariam, como o pastor João Azeredo, pastor Enéas Paz Leme, pastor Silvio Araújo, pastor Antônio Araújo, a pastora Josiane, pastor Gerson, pastor André Luiz, pastor Josué da Silva, essas pessoas especiais e tantos outros que também estão aniversariando, que não estão relacionados aqui. A nossa gratidão a Ti pelo que eles representam e contribuem para o Teu reino, Senhor. Que a Tua bênção seja tremenda, seja profunda, Senhor, e que possam impactar, continuar impactando a nossa sociedade. Também lembramos desses debates, das pessoas que estavam, ó Deus, preocupadas, angustiadas, sofrendo essa influência de calúnias, de mentiras, aonde quer que estejam, possam estar nos ouvindo nesta manhã. Que a Tua ação poderosa, que o mover do Teu Espírito Santo possa ir ao encontro dessas vidas, transformando-as. Sobretudo, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, também queremos clamar. A nossa cidade está adoecida e precisa de cura, e a cura está na Tua palavra. A Tua igreja, levanta-nos, ó Deus, com esta autoridade. Continue agindo através de nós. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para este povo, como também para esta rádio, que tem sido um canal de bênção na vida da nossa sociedade, aonde quer que estejam nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.